A Babilônia. Babilônia foi a capital da potência da Mesopotâmia. É possível que tenha sido a maior cidade do mundo, na qual existiam alguns dos monumentos mais impressionantes da antiguidade e ocupava uma área de cerca de 10 km², defendida por várias cercas de imponentes muralhas. Localizada numa região fértil e num entroncamento de importantes rotas comerciais, Babilônia tornou-se um destacado centro econômico e cultural, desenvolvendo uma civilização complexa, sofisticada e cosmopolita, documentada por muitos registros arqueológicos que atestam o cultivo da educação, do comércio, da ciência técnica e da arte, florescendo num vasto conjunto urbanístico cortado por canais e rico em monumentos, templos e edificações imponentes. A sua sociedade era estratificada, dominada por uma nobreza e por altos funcionários do governo, embora pouco se saiba sobre a sua organização social. Foi também um ativo centro de culto e religião de caráter politeísta, liderada por um clero rico e poderoso. Exercia grande influência em vários aspectos da vida pública e privada e nas atividades do Estado. Apocalipse 17, 3-5. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 15-18. E o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. 18. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Nesses versículos temos toda a imagem vívida da literatura apocalíptica, e isso nos mostra que está falando de um tempo futuro. Há uma mulher, a besta, as cores brilhantes e todo um simbolismo. O simbolismo de prostituição, a Bíblia menciona bastante a prostituição. Deus mostra com ela como os indivíduos e as nações são seduzidos pela submissão a ele e à doutrina. No Velho Testamento, a prostituição é uma imagem para a idolatria, que quer dizer que as pessoas se prostituíam. O povo de Deus se prostituía quando não foi fiel a Deus, persegue a adoração de um ídolo, e agora a igreja enfrenta o mesmo tipo de ameaça e abandono de sua verdadeira adoração a Deus por outros tipos de ídolos. A prostituição é uma imagem sedutora, alguém os atrai, iludindo a seguir o seu caminho, a abrir mão da sua lealdade ao seu verdadeiro Deus. A Bíblia usa o símbolo da prostituição de duas formas. A prostituição seria adorar falsos deuses, mas a outra forma em que a Bíblia descreve a prostituição, e isso também se refere a outras nações que não seja o povo escolhido de Deus do Velho Testamento. Conforme o estudioso do Novo Testamento George Eldon Land, em seu comentário da revelação de João, explica que a prostituição também significa a prostituição de tudo para o ganho comercial, Isaías 23:17. A ideia aqui não é de falta de fé espiritual, mas de uma prostituição de tudo para o ganho comercial. Nínive também é descrita como prostituta, na 1, 3 e 4, por causa da sua exibição de poder e de esplendor para assombrar e escravizá-los. No capítulo 17 do Apocalipse, a prostituta seria a Babilônia, o símbolo da civilização humana, com todo o seu poder contra Deus, a cidade que tem domínio sobre os reis da terra. João está tentando descrever a Babilônia como atraente, enganadora, e uma das formas como se pode mostrar quão rica, próspera e satisfatória é aquela realidade. E ele embala e pode embalar os cristãos a um falso sentido de segurança. Então é um aviso para eles mostrando as seduções dessa visão particular do mundo. No livro do Apocalipse, Babilônia Grande se torna a palavra código para um sistema anticristão monstruoso, um colosso econômico dedicado a acumular poder e riqueza através do comércio mundial. Esta é a atração fatal da Babilônia, o ganho comercial obtido a qualquer custo. Apocalipse 18:3.
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Ao longo dos séculos, muitos tentaram identificar a Babilônia com nações específicas, impérios e até mesmo igrejas. A cada ano aparecem novos candidatos, são citados com figuras simbólicas do livro do Apocalipse. Babilônia, a besta, o falso profeta, mas todas as interpretações têm uma coisa em comum: todas estão erradas. A história e interpretação do livro do Apocalipse é bastante interessante porque quase toda a geração de cristãos que a lê sente que tem alguém endereçado direto daquele livro. Babilônia é tal entidade, ou é tal igreja, ou tal império. Por várias vezes as pessoas previram o final dos tempos, e então elas tiveram que mudar de ideia, rever, refazer, ou talvez tenhamos lido de forma errada. Esse refrão é repetitivo várias vezes. Não apenas no século XX, mas em toda a história da literatura deste livro, demonstra que nós estivemos errados repetitivamente. Isso deve nos revelar que é muito perigoso tirar conclusões precipitadas sobre ser dogmático sobre o que ou quem é Babilônia, quando os eventos acontecerão. As perguntas quando são as mais importantes no livro do Apocalipse de qualquer modo. Que Deus irá triunfar, que Deus irá triunfar através de Jesus Cristo. Essas são as principais afirmações do livro. Quando acontecerá são a ideia central deste livro. Então o livro do Apocalipse descreve o ápice final do espírito da antiga Babilônia, uma atitude contra Deus que está presente hoje, presente através da história e que irá atingir seu clímax no final dos tempos. Mas não importa o que há pela frente, o triunfo supremo de Deus e todas as coisas está assegurado. Capítulo 18 do livro do Apocalipse comemora antecipadamente o triunfo de Deus sobre Babilônia a Grande. Apocalipse 18, 9 e 10. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, 11 e 21. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e nunca mais será achada. A história da Babilônia é uma história racional. Aquela velha cidade, enterrada na planície da Mesopotâmia, se tornou o símbolo de uma sociedade dominada pela ganância, uma sociedade que se afastou cada vez mais do conhecimento de Deus. Isso lhe parece familiar? João descreve um mundo muito parecido com o nosso de hoje em dia. Os mercadores do Antigo Oriente Próximo enriqueceram pela exploração do prazer. Muitos negociantes de hoje em dia fazem a mesma coisa. Negócios e compras normalmente são feitos baseados na ganância, no poder e no dinheiro. Muitos indivíduos se aproveitam do sistema para enriquecer, explorando os jovens, explorando os velhos, os incultos e os desafortunados. Os cristãos não estão imunes à sedução do sistema babilônico. Somos avisados sobre o lucro do dinheiro, das riquezas, do poder e do prazer. Nós devemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, e tal ensinamento está incluso servir, dar e repartir. É por isso que João nos avisa. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 3. O Novo Testamento está cheio de aviso contra os perigos e o engano do materialismo. A riqueza leva a um falso sentido de segurança. Jesus disse: Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E no livro do Apocalipse, a Babilônia é retratada como extremamente rica, e aí está Deus ou o dinheiro. Tudo faz parte do quadro, parte das armadilhas, e o tom materialista também faz parte disso.
Na sequência de tempo, no livro de Apocalipse, Babilônia é destruída, mas a boa nova é que não é o fim do mundo. Na visão de João, é o começo do domínio dos santos com Jesus Cristo. Então o Apocalipse oferece esperança, uma visão de triunfo, o triunfo de Jesus sobre todos aqueles que se opõem ao reino de Deus. Dizer que o livro do Apocalipse é uma visão do triunfo de Jesus Cristo é, na verdade, um ótimo resumo. Se você pensar da visão dos cristãos do primeiro século e nós hoje em dia, é uma declaração verdadeira de duas formas que você pode olhar para trás e ver a vitória de Jesus na cruz. Estamos falando da vitória de Jesus sobre os poderes do pecado e da morte, e é precisamente essa vitória que garante a vitória futura e nos dá a esperança para um futuro. Então, sim, uma vitória final de Cristo é uma boa forma de resumir o livro. E você tem que relembrar que ela começou quando Deus fez isto com Cristo naquela cruz. Nós vimos o legado da Babilônia, tem sido um padrão familiar que vimos se tecendo ao longo da história. Essa atitude de Babilônia está presente hoje. Então somos desafiados a que reino iremos servir, ao reino de Deus ou ao da Babilônia, a Deus ou ao dinheiro. Babilônia Grande representa o resumo do poder do homem distanciado de Deus, porém o reino de Deus é muito mais poderoso. Nosso chamado é para servir a este reino e ao seu rei Jesus Cristo, e no final esse é o reino que irá durar, o poder e a glória de Cristo apenas. Essa é a lição que até mesmo a Babilônia Grande será forçada a aceitar.